Antes de começar o áudio de hoje, gostaria de convidá-los a serem membros aqui do canal. Como eu já mencionei antes, o custo é bem pequeno, mas será de grande contribuição com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Agora, vamos à palestra de hoje. Vida através da morte. Neville Goddard. 27 de março de 1964. Começa com a crucificação e termina com a ressurreição. Mas hoje, incontáveis milhões de pessoas compareceram ao culto e aprenderam a história ou contaram a história de Deus morrendo para salvar o homem. Centenas de milhões, sem dúvida, compareceram. Sei que fiz isso ano após ano, durante incontáveis anos, ensinei a mesma história, o mesmo grito na cruz. É muito difícil mudar o significado de um evento uma vez que certas interpretações são dadas a esse evento e se fixam na mente do público. Então aqui, este evento estava tão fixo em minha mente que devo confessar que foi difícil desalojá-lo, e somente a revelação poderia realmente desalojá-lo. E assim, espero poder compartilhar com vocês minha experiência real, na esperança de poder desalojar de vocês aquela ideia fixa que se tornou fixa na mente do público e colocar em seu lugar aquilo que me veio por revelação. Você encontrará isso na Bíblia, está tudo nas Escrituras, mas, infelizmente, embora leiamos o livro repetidas vezes, parecemos falhar quando tentamos encontrar aquele de quem o profeta falou. Não podemos encontrá-lo. Procuramos ele no tempo, embora nos digam que ele não está no seu tempo, não era para o seu tempo. É para o futuro que esta profecia foi feita. Então, vamos agora dar uma olhada nisso, e você me segue de perto, e se você não consegue se lembrar das palavras que estou citando o livro de Romanos. Você vai para casa e lê os primeiros 6 versículos do primeiro capítulo. É a carta mais longa de Paulo, o seu livro, ou melhor, a sua epístola aos Romanos. Ele começa com esta nota, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. É assim que ele começa. Chamado para ser apóstolo. Vamos parar por aí. Tomaremos todos os versículos. Tomaremos a primeira grande revelação. Paulo, servo de Jesus Cristo. Nada é dito nas Escrituras sobre Jesus Cristo ter servos. A palavra, na verdade, traduzida corretamente é escravo. Um escravo de Jesus Cristo. Então ele confessa no início, Paulo, um servo. Você foi levado a acreditar, e eu fui levado a acreditar, que qualquer pessoa que ministrou a fé cristã, que foi sacerdote, que é professor da Bíblia, é um servo de Jesus Cristo. Essa não é a interpretação. Agora passemos para outra carta sua, aos Filipenses, o capítulo 2 de sua carta aos Filipenses. Jesus Cristo, embora em forma de Deus, esvaziou-se e tomou sobre si a forma de servo, e nascendo à semelhança do homem. Encontrando-se na forma de homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículos 5-8. Paulo está confessando que descobriu quem usa a vestimenta que é Paulo. Ouça as primeiras palavras. Paulo, servo de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo em forma de Deus. Esvaziou-se de um esplendor infinito e tomou sobre si a forma de servo, e nascendo à semelhança de homens. E encontrando-se na forma de homem, tornou-se obediente até a morte de cruz. Então Paulo está nos contando que descobriu o usuário da vestimenta que ele chamava o tempo todo de Paulo, o servo de Jesus Cristo. Agora ele continua, chamado pelo próprio Deus e separado para o Evangelho de Deus. E agora ele nos diz o que é esse Evangelho. O Evangelho de seu filho que nasceu segundo a carne, nascido de Davi, no nível humano descendente de David, ou no nível espiritual de acordo com o Espírito. Aqui, ele foi designado Filho de Deus, mas ele nos conta por que foi designado Filho de Deus. Pela sua ressurreição dentre os mortos, designado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Você está vestindo o mesmo ser, ou o mesmo ser está vestindo esta vestimenta. Quando você diz eu sou, você o nomeou. Eu sou Neville. Você diz que eu sou John, eu sou Robert, eu sou Grace, eu sou Mary, então você diz que sou fulano de tal. E você também pode escrever esta carta e dizer: João ou Maria, servo de Jesus Cristo, pois agora sou o escravo que está sendo usado por Jesus Cristo.
Agora, à medida que me movo pela superfície deste mundo, passando de experiência em experiência, em determinado momento serei designado Filho de Deus. Por quê? Pela minha ressurreição dentre os mortos. Eu não nasci assim através do ventre da minha mãe. Eu não sabia, e minha mãe não sabia, meu pai não sabia, meus irmãos não sabiam, ninguém sabia até que aconteceu em mim. Então, caminhando por este mundo, tendo todas as experiências de um homem normal, um dia isso aconteceu. E assim nos é dito que ele foi designado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Você não nasceu do ventre de uma mulher como Filho de Deus, esse é o descendente de Davi. Agora somos informados de que isso veio ao homem, como ele nos diz nestes primeiros 6 versículos, foi dado ao homem através de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Sua promessa ao homem veio por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Bem, de onde veio? Começo a ler as Escrituras e volto para descobrir, se eu saí de Davi como homem, e você saiu de Davi como homem, onde foi prometido a Davi que algo vindo de Davi seria de alguma forma estranha adotado como filho de Deus em pleno poder? Então você volta e lê tudo sobre Davi, e descobre que isso foi dito a Davi pelo profeta Natã. E Natã disse a Davi da parte de Deus: O Senhor Deus me disse para te dizer que quando os teus dias forem cumpridos, quando for o fim no que diz respeito a este mundo, quando os teus dias forem cumpridos e você deite-se com seus pais, depois de você ressuscitarei seu filho, que sairá de seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12. Aqui está o homem, a humanidade. No nível humano, todos saímos de Davi. Davi é a personificação de todas as gerações do homem. Então todos nós saímos do nível humano, deste nível humano, de Davi. E enquanto caminhamos pela terra nos perguntando: quando esta promessa será cumprida? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuaram como eram desde o princípio do mundo. Então, quando, ó Senhor, quando? E todos nós esperamos, esperando que alguma coisa peculiar saia do espaço, e isso não acontece. De repente, um dia isso acontece. Acontece de uma forma única que ninguém jamais suspeitou, e até hoje eles ainda não esperam por isso. Então, hoje a história foi contada incorretamente a centenas de milhões de pessoas. Eles foram informados de um homem nascido de uma mulher, veio a este mundo como filho de Deus desde o ventre de uma mulher, e depois foi crucificado numa cruz de madeira para a redenção da humanidade. Não é nada disso. Todos são a cruz onde Deus está pregado, mas todos. Paulo, um escravo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, o seu maravilhoso eu sou, e você está pregado nisso. Mas você não sabe disso. Então você anda pela terra enganado, todos são enganados, lutando contra todos neste mundo até que um momento no tempo, como um ladrão na noite, acontece com você. Agora volte para a história contada neste dia. Ele foi colocado em uma tumba escavada em uma pedra na qual o homem nunca havia sido colocado. É o seu crânio. Ninguém jamais foi colocado lá, exceto você. É uma pedra inteiramente nova, totalmente esculpida para você. E Deus entrou naquela pedra. Agora deixe-nos mostrar-lhe a diferença entre a sobrevivência e 100.000 pessoas morrem no nosso mundo todos os dias. 100.000 todos os dias, mas nenhum deixa de existir, todos sobrevivem. Mas a sobrevivência é continuidade e ressurreição é descontinuidade. Agora aqui está a história. Possivelmente você já teve essa experiência. Conheço muitos que já tiveram isso, mas vou citar agora um. Ninguém precisa saber quem ela é ou quem ele é ou eles são, porque é uma história que muitos já contaram. Eu já lhe disse no passado que todo sonho é uma parábola. Sua história terrena é secundária em relação ao seu significado. Mas todo sonho é uma parábola. E Deus fala ao homem através do sonho, ele comunica alguma mensagem profunda ao indivíduo. Assim, um indivíduo encontra-se vestido com as roupas daqueles que viveram nesta terra há 2000 anos. Aí alguém vem em sua direção. Ele acha que pode ser uma peça e então trata isso com leviandade. O homem apontou uma arma para ele e ele disse: vá em frente e atire.
Então ele atira e isso atravessa seu cérebro e ele cai. No exato momento em que cai ele vê a coisa no chão, igual a uma fantasia, e sobreviveu. O ridículo de tudo isso de ele ainda não ter sido morto aqui é o corpo com a bala no cérebro. Agora, há 2000 anos, não existiam armas. Imediatamente você pode apagar isso, a história literal, você pode desmontá-la. Não havia pólvora conhecida naquela época. Então ele usou a fantasia, sim, digamos, 2000 anos atrás. Propositalmente, a profundidade de sua alma está tentando lhe mostrar algo. Não poderia ser reencarnação, porque há 2000 anos você não poderia ter sido atingido por nenhuma bala. Não tínhamos balas. Não tínhamos armas. Bem, qual é o jato central da verdade nesta história? Sobrevivência é continuidade. Não houve mudança na consciência de quem viu o acontecimento. Ele se levantou e viu o corpo que acabará de ser explodido e, aos olhos do mundo, morto. Ele saiu de lá como um ser vivo, mas idêntico ao que era um segundo antes. Você pode descontar uma bala ou não havia balas há 2000 anos. Não existe dinamite há 2000 anos. Nós não sabíamos disso. Mas ele se encontra em um mundo antigo, então está tentando mostrar a ele, independentemente das inúmeras mortes neste mundo, que há continuidade. Mas esta noite estou falando de descontinuidade. É um quadro totalmente diferente e todos estão destinados à descontinuidade. E a ressurreição é o ato mais poderoso de Deus, o único ato que o diferencia de todos os outros atos e revela Deus como um Deus dos vivos, não dos mortos. Todos nos tornamos filhos de Deus pelo ato mais poderoso de Deus, o ato da ressurreição. Assim, somos informados. Ele foi designado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Ninguém vem a este mundo de qualquer ventre sagrado neste mundo como um ventre físico, ninguém, tudo isso é descendente de Davi. Então esqueça a história contada neste dia do Filho de Maria, e conheça o ser que realmente está aqui, presente nesta audiência esta noite, vestindo todas essas vestimentas. E você pode dizer: use seu nome, não diga Paulo, seja qual for o seu nome. E de Paulo, você diz de João, de Robert, de Neville um escravo de Jesus Cristo, porque ele, o Jesus Cristo em meu próprio eu sou, esvaziou-se. Estando na forma de Deus, esvaziou-se deste maravilhoso esplendor, e assumiu a forma de servo, ou de escravo, e nascendo à semelhança do homem, e encontrando-se na forma do homem, tornou-se obediente até a morte na cruz. Filipenses 2 versículo 7. E esta é a cruz. Posso lhe dizer que tive a experiência da crucificação, e é o estado mais estático do mundo, a sensação mais gloriosa do mundo, sem dor alguma. Naquela noite eu fazia parte de uma multidão incontável que caminhava em direção a alguma Meca invisível, o cumprimento da promessa de Deus, todos juntos também um mundo antigo, todos vestidos com trajes árabes. Uma voz vinda do espaço veio e disse: E Deus caminha com eles. Uma mulher ao meu lado questionou a voz, ninguém viu o rosto, todos nós ouvimos a voz, ela disse: Se Deus caminha conosco, onde Ele está? A voz respondeu, todos nós ouvimos a resposta, ao seu lado. Essa mulher em seu traje árabe virou-se de lado, literalmente, olhou-me no rosto, bem nos meus olhos, e então ficou histérica, o que lhe pareceu tão engraçado. E ela perguntou: O quê? Neville é Deus? E a voz respondeu: Sim, no ato de acordar. Depois a mesma voz, mas desta vez no fundo da minha alma, ouvida apenas por mim, por mais ninguém. Ela ouviu a resposta à sua pergunta. Sim. Isso teria sido verdade para qualquer pessoa ao seu lado. Se Grace estivesse ao seu lado, Jack ao seu lado, Bob ao seu lado, qualquer um, a pergunta teria sido sim. Estamos todos no ato de acordar. E então, no fundo da minha alma, ouvi esta voz e disse: Deus se deitou dentro de você para dormir e, enquanto dormia, teve um sonho. Ele sonhou. E então eu soube a frase completa. Fiquei tão emocionado que comecei a acordar, mas no processo de despertar minhas mãos tornaram-se vórtices, minha cabeça um vórtice, meus pés vórtices e meu lado direito um vórtice. Fui pregado por esses vórtices bem neste corpo.
Acordei na minha cama na cidade de Nova York emocionado além da conta, pois eu fazia parte desse mar infinito de humanidade caminhando em direção, eu diria, a um objetivo invisível. Chamei-lhe então Meca, porque éramos todos como orientais, avançando em direção ao que seria naquele mundo árabe o mundo de Meca. Estamos todos caminhando nessa direção. E essa foi a minha visão para compartilhar com todo o vasto mundo. Eu era o mesmo ser que sou agora, sem mudança de identidade. Mais do que aquele que levou um tiro na cabeça teve qualquer mudança de identidade. Para que depois que esse evento acontecer você ainda seja o mesmo ser. Agora deixe-me compartilhar com você o que quero dizer. Isto aconteceu há anos, muitos anos atrás. E então há 4 anos, em 1959, esta vibração intensa na base do meu crânio e comecei a despertar. Agora a voz que ouvi naquela noite. Sim, ele é Deus no ato de acordar e comecei a acordar. Bem, manhã após manhã eu acordei neste mundo aos meus 59 anos. Tenho plena consciência de acordar todas as manhãs e pensei que fosse um despertar semelhante, pois era um despertar, sem dúvida. Comecei a acordar. À medida que fiquei totalmente desperto e alerta de uma forma que nunca havia conhecido antes, estou no meu crânio. Agora, hoje, se você estivesse na igreja você ouviu a história. E quando chegaram ao lugar da caveira, ali o crucificaram. Acordei dentro do meu crânio. Meu crânio, se posso dizer, é do tamanho desta área do palco. Estou dentro do meu próprio crânio, mas não há abertura, nem olhos, nem ouvidos, nem narinas, nem abertura, e está completamente selado. Mas a vibração começou na base do meu crânio. Estou completamente acordado. Nunca conheci tal estado de alerta em minha vida, mas estou completamente selado no sepulcro do crânio. É o túmulo onde eu, que usei este corpo, estou agora colocado. Então comecei a me mover e fiz isso sem saber conscientemente, fiz isso automaticamente e empurrei a base do crânio. Algo rolou, simplesmente rolou, como uma pedra, e então eu saí, de cabeça baixa, centímetro por centímetro, deste meu crânio. Quando estava quase inconsciente, tirei o resto de mim do crânio e, por alguns segundos, deitei-me no chão. Então me levantei, olhei para trás e vi de onde eu vim. É o tamanho disso, ou era do tamanho normal deste corpo agora, na cama, horrivelmente pálido, horrivelmente pálido. E então um vento sobrenatural prende meu interesse vindo do canto mais distante da sala. Ao olhar, levei apenas alguns segundos, me perguntando se essa coisa é tão forte que vai derrubar todo o lugar, um vento sobrenatural, quando voltei ao meu foco na cama, o corpo desapareceu. Agora, aqui está a história. Eles foram ao túmulo e o corpo havia sumido, e eles disseram: ele ressuscitou. Mas as palavras lhes pareceram palavras de uma história inútil e eles não acreditaram. Lucas 24 versículo 11. O corpo havia sumido. Pessoalmente, não vi ninguém removê-lo, mas ele desapareceu, mas em seu lugar estavam agora as testemunhas do evento, 3 homens. Na história, conforme você lê em Lucas, é contado que eles se sentaram na cabeça e nos pés de onde o corpo estava, pois não há corpo, mas onde o corpo estava, eles se sentaram na cabeça e nos pés. Eu não sabia o que iria acontecer agora. Eu pude discernir todos os seus pensamentos. Estou tão alerta que posso ver os pensamentos, não há nada escondido, tudo é para mim como um livro aberto. E então o vento os perturba, como me perturba, e um deles saiu da cama e foi em direção ao que parecia ser a causa do distúrbio, de onde ele se originou. Ele não tinha dado mais do que 2 passos quando olhou para baixo e anunciou: é o bebê de Neville. Os outros 2 perguntaram: como Neville pôde ter um filho? Essa é uma afirmação impossível. Ele não discute o assunto, ele coloca as evidências na cama. É uma criancinha, um bebezinho enrolado em panos. Eu o levantei, olhei em seus olhos e perguntei: como está meu amor? Ele sorriu o sorriso mais celestial, e enquanto eu olho para esse sorriso celestial, tudo se dissolve. Agora volte para 1 de Romanos. Fui separado, disse ele, para o Evangelho de Deus que foi prometido de antemão por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Romanos 1 versículo 1, 2.
Então você volta e pesquisa nas Escrituras em busca de sugestões e prenúncios desse evento. Está nas Escrituras? Pois eles estão procurando por isso de uma forma peculiar e estranha, e você se depara com a passagem onde está nas Escrituras. A pergunta é feita. Além do que é dito de Davi, quando ele sair de Davi, ele vai criar de Davi um filho que sairá de seu corpo, mas, se ele é o Senhor está falando. Eu será seu pai e ele será meu filho. Mas agora este incidente e você volta e lê. Um homem pode ter um filho? Ele não espera pela resposta e avança agora. Porque então vejo todos os homens, não um homem em particular, mas todos os homens, esta é uma profecia para todos os homens, e por homem significa humanidade, homem-mulher. Porque vejo cada homem com as mãos saindo de si mesmo, como uma mulher em trabalho de parto. Porque todos os rostos ficam pálidos. Então continua, nunca se viu um dia assim em toda Sião. Nunca tal coisa foi vista em Sião, porque nenhum homem pode entendê-la, nenhum homem pode apreciá-la, e todos negariam isso até que aconteça no homem. Pois ele predisse isso pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Os profetas que o receberam não entenderam e fizeram a pergunta: Ó Senhor, quando isso vai acontecer? Disseram-lhes: Não é para o seu tempo, mas para o nosso tempo. Ainda não havia chegado plenamente o tempo para que esta germinação ocorresse, se desenvolvesse no homem. Então você volta e lê. Você que quiser ler, volte para Jeremias, capítulo 30, e leia a história nos 2 primeiros versículos, digamos, até o versículo 6 e 7. Leia todos os 6 ou 7 versículos onde o profeta foi instruído a ir e pergunte, na verdade, ele está fazendo a pergunta, como isso pode acontecer? Então aconteceu no homem. Não em Jerusalém, na superfície desta terra, e isso acontece neste corpo, em todos os corpos do mundo. Agora vem este grande evento no próximo domingo e o mundo será informado de que ele ressuscitou. Olharão na esperança de seu retorno e não sabem como ele chega ao homem. Seu retorno dele está vindo ao homem, a ressurreição está acontecendo. Acabou a crucificação, todos foram crucificados com Deus, todos. Não há criança nascida de mulher que já não tenha sido crucificada com Deus. Como nos é dito no capítulo 6 de Romanos. Se fomos unidos com ele numa morte como a dele, certamente seremos unidos com ele numa ressurreição como a sua. Versículo 5. Veja a diferença no tempo verbal. Fomos unidos a ele em uma crucificação, em uma morte como a dele, agora, seremos, veja a mudança no tempo verbal, seremos ressuscitados com ele em uma ressurreição como a dele. Seremos um com ele, uma união com ele em nossa ressurreição com ele, porque somos filhos de Deus através de nossa ressurreição. Nenhuma criança nascida de qualquer mulher neste mundo através desse nascimento, não importa quão sagrado seja, você poderia chamar isso de nascimento eugênico, bem, isso não é um nascimento sagrado. Todo nascimento é santo aos olhos de Deus. Não me importa como a criança foi concebida, toda criança concebida é concebida por Deus. Mas esse é o descendente de Davi, a forma humana, o escravo que Deus então assumiu. Enquanto Deus caminha pela terra, sem que ele mesmo saiba que é Deus, então ele nasce do alto por um caminho predito por Deus por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. E quando isso acontece com o homem fica pasmo. Ele é o mesmo homem. Ele não mudou sua relação com a sociedade. Ele sabe que é o mesmo marido, o mesmo pai, o mesmo filho, o mesmo irmão, o mesmo amigo, ele sabe que é. Mas ele caminha com esse conhecimento do que aconteceu com ele. Tendo estudado as Escrituras antigas, ele vê nas Escrituras todos os prenúncios, todos os indícios daquilo que agora ele experimentou, e fica pasmo. Ele vê agora que os profetas quando previram isso, sua visão era, como todos os profetas, prenúncios, e viam como presente o que era futuro, viam como próximo o que estava longe. E então partimos para uma longa jornada e enquanto estamos na jornada, como um ladrão durante a noite, isso vem até nós de repente. E então sabemos agora, voltando às Escrituras, que estamos partindo deste mundo. Pois isso não é mais continuidade, isso é descontinuidade. Portanto, surge a pergunta: de quem ela será a esposa na ressurreição? A resposta volta:
na ressurreição, eles não se casam nem se dão em casamento. Lucas 20 versículo 35. Você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, pois ele agora é filho de Deus, tudo porque é filho da ressurreição. Não há mais uma parte deste mundo que se mova sobre sua roda e, portanto, nada muda neste mundo, é simplesmente continuidade. Se você teve a experiência da continuidade, de ver o corpo cair com uma bala atravessando seu cérebro e não ver nenhuma mudança em si mesmo, você saberá a diferença entre sobrevivência ser continuidade e ressurreição ser descontinuidade. Porque aí você volta à forma da qual você se esvaziou, quando vestiu por motivos educativos a vestimenta de escravo. Estas são as vestimentas dos escravos e cada homem neste mundo, estas são as vestimentas que Deus usa. Ao vesti-lo, ele primeiro deve esvaziar-se de seu ser infinito, de sua forma glorificada, para assumir a forma de um homem e caminhar pela terra como um homem, por razões educativas, nesta escuridão educada. Isto, acredite ou não, é muito importante porque nesta contração do infinito até um ponto onde ele não pode mais se contrair, que é esse escravo, ele expande a sua luminosidade, expande a sua glória por meio dessa contração. Não há limite para a translucidez, mas há limite para a contração e o limite é a vestimenta que Deus assumiu como escravo quando a vestiu, esvaziando-se primeiro do ser que ele realmente é, que é Deus. Então você lê e ele confessa que foi Paulo quem teve as experiências. Pois Jesus Cristo é o eu sou de cada criança nascida de mulher. É Paulo quem está contando a história. É Paulo quem confessa o grande segredo do cristianismo. E assim, esta noite, ao pôr do sol, o mundo judaico está a contar a história da sua liberdade, da sua libertação da escravatura. A libertação da escravidão está sempre associada à serpente subindo num poste. Esta noite, eles podem não contar dessa forma, mas fazem 4 perguntas, há 4 taças de vinho e há 4 de tudo na mesa. Eles realmente não respondem a essas perguntas corretamente. O 4 é um símbolo, apenas um símbolo. O 4 é uma porta, o Dalete, e o Dalete é eu sou. Bem, Dalete é a porta, ele disse, eu sou a porta, ou não entre ou tente de alguma forma entrar, de qualquer outra forma, exceto pela porta. Eu sou a porta. João 10 versículo 9. E a 4ª letra do alfabeto hebraico é Dalete. É o símbolo da porta e ele lhe diz. Eu sou a porta. Ninguém lhe diz isso no ceder esta noite. Ninguém te conta porque o 4º foi o 4º filho que foi Judá, louvor. Ninguém nos conta. Esta noite. Uma história me veio à mente na semana passada. É uma das histórias mais deliciosas. O homem está aqui esta noite se alguém puder terminar sua carta para mim como ele fez. Ele disse. 40 anos atrás, no estado de Washington, eu tinha então 17 anos e enquanto selava um cavalo em nossa fazenda, comemos um trigo. Fazenda, o cavalo simplesmente pisou no meu dedão do pé e meu dedão ficou gravemente ferido. Eu não só perdi a unha, mas ela estragou ou machucou a raiz da unha e desde então até os últimos meses tive uma unha estranha. Não crescia como uma unha de verdade, só entrava um pedaço dela. Sempre ficava dolorido e incomodava muito no meu pé, essa parte da unha. Durante 40 anos, desde os meus 17 anos até hoje. Ele confessa que tem 57 anos. Ele disse. Li seu livro A Lei e a Promessa. Eu vi onde uma senhora que foi ferida em uma idade muito tenra voltou no tempo e repetiu onde ela não estava ferida. Então voltei e vi minha unha como estava antes de ser machucada. Eu fiz isso todas as noites por apenas 3 noites, e então, alguns dias depois que parei, notei uma pequena gosma amarelada ao redor da unha, e então a unha saiu, e uma unha completamente nova saiu, e pela primeira vez em 40 anos eu tive uma unha grande e perfeita. Agora, ele termina a sua carta assim. Mas, Neville, o que me surpreendeu é isso, por tão pouco me foi dado tanto. Se você pudesse captar esse clima. Esse é Tadeu, o 10º discípulo. Ele só é mencionado nos discípulos, nada é dito sobre ele. Poucas pessoas são tão fiéis. Ele poderia encerrar sua carta para mim dizendo. Mas, Neville, o que me surpreende é que por tão pouco me foi dado tanto. Ele apenas fez isso e não lhe custou nada fazer isso.
3 noites ele viu o que viu quando tinha 17 anos, 40 anos atrás. Ele viu isso e aceitou isso como a norma para aquele dedo do pé. Alguns dias depois, algo aconteceu. Um pouco de gosma, ele disse, apareceu uma matéria pegajosa em volta da unha, saiu uma unha nova, e é uma unha perfeita. Agora ele tem uma unha perfeita e não a tem há 40 anos. Mas adoro o final da carta. Tanto por tão pouco. Bem, qual é a medida divina na Bíblia? Pressionada, abalada e transbordante. É assim que Deus dá ao homem pelo seu pequeno. Então você e eu, só um pouco, e então ele traz de volta multiplicado por 1000. Então eu lhes digo, este grande mistério é o mistério da vida através da morte. Deus morreu para que você e eu nos tornássemos vivos para sempre em sua presença. Agora ouçam estas palavras de Oséias, é uma promessa feita pelo profeta, ditada ao profeta por Deus. E depois de 2 dias ele nos vivificará, ou no terceiro dia ele nos ressuscitará, para estarmos vivos na sua presença. Oséias 6 versículo 2. Depois de 2 dias ele nos revive, ou no terceiro dia ele nos ressuscita para estarmos vivos em sua presença. Bem, o terceiro dia a partir de hoje é domingo. Na linguagem mística é o 8º dia, pois o sábado é o 7º dia, ou o sábado é amanhã no mundo hebraico. Então, o domingo é o primeiro de um novo dia, de uma nova semana, e é chamado de 8º, o sinal da ressurreição. Mas 3 também é ressurreição, porque no terceiro dia a terra surgiu das profundezas. Assim, no 8º dia ele cria seu filho e resgata seu filho. E todos serão redimidos e todos nós usaremos aquele corpo que o próprio Deus usa, que ele esvaziou para se tornar nós. Foi Deus, e somente Deus, o próprio Deus, que se esvaziou de sua forma humana infinita, de sua forma divina, e tomou sobre si o escravo de John Brown, Neville Goddard e todos estes no mundo. Ele o usou, e depois de 2 dias. 2 dias não significa 2 períodos de 24 horas. Tudo o que aconteceu com você aconteceu no túmulo. Tudo aconteceu no túmulo e no túmulo você foi enterrado. Então a misericórdia infinita, a misericórdia divina transformou a morte em sono, e assim você dormiu. Então tudo o que aconteceu e está acontecendo agora é um sonho. Tudo no mundo é um sonho enquanto você está sepultado no santo sepulcro de Deus, que é o crânio do homem. Se você não acha que é um sonho, pergunte ao homem que me escreveu a carta. Ele apenas imaginou isso. Ele viu em sua imaginação o que sabia ter experimentado quando tinha 17 anos. Diante da grande égua, e ele a chamava de Pance, ele disse: Eu estava em pé em uma prancha e ela colocou o pé grande no meu dedão, e a prancha era tão rígida que simplesmente todo o peso daquele pé veio sobre mim. Meu dedo do pé. E então, ele só imaginou e isso é um sonho, não é? Isso é um sonho acordado. E então hoje ele tem os resultados tangíveis desse sonho. Agora ele tem um prego perfeito, que não tinha há 40 anos. E então, eu digo que é um sonho. E tudo o que acontece ao homem na sua peregrinação de 6.000 anos acontece no segundo dia. Esse segundo dia é quando o homem é sepultado, e amanhã o mundo cristão reviverá como sábado, que é, no seu calendário, o dia anterior à ressurreição. Então, naquele dia antes da ressurreição, e eles contam isso como um período de 24 horas, não, é o período de 6.000 anos, ele é crucificado e sepultado ao pôr do sol. E o pôr do sol de amanhã à noite encerra o sonho de 6.000 anos do homem. Chegarão de manhã cedo e não encontrarão o corpo, porque o procuram onde não está. Pois o corpo está no homem. E quando ele acordar, será levado embora e ele mesmo, que o usou, nem saberá como foi levado. Por ter sido tão bem usado e lindamente usado por ele, é divino aos olhos de Deus, pois desempenhava um papel perfeito enquanto ele o usava. Foi levado embora e ele ficou invisível para aqueles que vieram testemunhar a história. Então, quem era a criança que foi encontrada? Não é Isaque? Portanto, na tradição afirma-se que Isaque não deve ser pensado como gerado por geração, mas simplesmente como a formação do não gerado. Deus está se formando, ele, o não gerado, formando-se em nós, neste sepulcro, o crânio do homem. E quando o trabalho dele está completo e para sua satisfação está perfeito, é a imagem dele, bom,
então ele desperta aquela imagem que é ele mesmo e é você. Façamos o homem à nossa imagem e quando a imagem é perfeita e viva, tal como ele, para poder assumir a sua forma gloriosa, ele a desperta naquele sepulcro. Ele acorda e encontra-se completamente sepultado, e não soube nem por um momento em toda a sua peregrinação que alguma vez esteve sepultado ou dormiu. E então ele acorda e sai, e aqui vem o cumprimento da promessa, eu lhe darei uma, você o chama de Isaque, que significa ele ri, você o segura na mão e ele ri, e o tudo está concluído. Portanto, a profecia das Escrituras é levada ao seu cumprimento nesta série de experiências. Então eu lhe digo que é da morte para a vida, e não da vida para a morte, como a vivenciamos neste nível do nosso ser. E assim, nestas três grandes experiências está contido todo o mistério do cristianismo. Então lembre-se, 100.000 neste dia saíram normalmente. Espero que todos saibam, é claro que agora vivenciam isso, que não existe morte. A sobrevivência é automática. Mas a sobrevivência é continuidade. Estou falando esta noite do ato mais poderoso de Deus, que provoca uma descontinuidade e quebra esse vínculo odioso, e nos traz como seus filhos. Então ouça as palavras, ele não foi designado filho de Deus por ter nascido do ventre de uma mulher, apesar do que as igrejas lhe ensinaram, Romanos 1 versículo 4. Leia com atenção. A cristologia mais antiga aceitou isso. Foi somente nos séculos posteriores que as igrejas que se organizaram em torno do mistério que não entendiam afirmaram ser algo que aconteceu quando a criança nasceu. Não, aconteceu quando ele nasceu do alto, e o nascimento do alto vem logo após sua ressurreição. Pois a ressurreição vem primeiro no túmulo, e ele sai de uma tumba, então ele nasce da sepultura, sua ressurreição dentre os mortos. Ele ressuscitou na tumba e sai da tumba. Ninguém fala do útero de uma mulher como um ponto morto. Mas qualquer um que despertasse em seu crânio e se encontrasse sepultado saberia que é um lugar onde apenas os mortos são colocados, então ele vem dos mortos. É o mistério da vida através da morte. O mistério do pequeno grão de milho. A menos que caia na terra e morra, fica só, mas se morrer, produz muito. Então Deus se enterrou em nós, e então sonhamos, e em nosso sonho temos a ilusão de movimento e viajamos por toda esta nossa vasta e maravilhosa terra. Um dia acordamos e descobrimos que nunca saímos realmente deste lugar. Então, quando me disseram, há muitos anos, você não se move quando está acordado, assim como não se move na cama durante o sono, é tudo um movimento na mente. Você só acredita que se moveu quando acordado quando acredita que se move durante o sono. Bem, então acordei, e como poderia entender quando naquele mesmo dia tive encontros que me tirariam do meu apartamento em Nova York? Eu estava viajando por aí, mas aqui está a voz me dizendo. Você não se move quando acordado, assim como não se move na cama durante o sono. Que eu não me movo na cama durante o sono é óbvio. Levanto-me de manhã, ainda estou na cama depois de uma experiência de grandes viagens, mas agora ele compara isso a isto, que penso que me movo. E então, quando acordei mentalmente e me encontrei em uma tumba, percebi que a voz estava dizendo a verdade. Embora esta noite eu vá para casa e amanhã viaje por aí, ainda preciso saber que tudo aqui está acontecendo em um sonho. E então o grande Shelley estava certo. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas uma luta inútil. Agora você aprende o que aquele senhor que me contou esta história esta noite já aprendeu. Você pode imaginar algo que foi prejudicial há 40 anos, voltar e ver como deveria ter sido visto ao longo dos 40 anos. Não faça muito. Ele disse. Fiz tão pouco e recebi tanto. Trate isso com a mesma leviandade e veja como você pode sonhar com todas essas coisas adoráveis. Pois é um ser. Agora, entremos no silêncio e sonhemos nobremente. Jack tem todos os meus livros e livros que eu recomendo. Pergunta. E esses ciclos, e eu li Maria Madalena durante todo o resto da história. Eu não reconheci isso no começo. Resposta. Posso lhe dizer que depois de ter tido a experiência você ainda irá, através do hábito, pensar como pensava antes da experiência. Você acha tão difícil acreditar que realmente é o ser que a experiência o convence de que você é. Você ainda é humano,
com todas as fraquezas, todas as limitações, e não consegue acreditar que uma coisa tão maravilhosa que aconteceu com você realmente signifique o que significa. Você hesita em fazer uma afirmação, quase ficando muito constrangido ao discuti-la, porque ainda deseja o afeto dos outros. E não há outros, essas são todas as roupas que você usa. Só existe um Jesus Cristo, e então quando ele desperta em você, individualizado como você, é o mesmo Jesus Cristo que despertou em mim. E então, ele está vestindo aquela vestimenta e aquela vestimenta, e aquela vestimenta e aquela outra vestimenta. Mas só existe um Deus. Você acha difícil até discutir o assunto, principalmente em uma reunião social, por isso não reconhece o ser que você realmente é. Você brinca com a ideia, você pondera, você insiste nela. Parece bom demais, foi o que o cavalheiro disse. Tanto por tão pouco. O que eu fiz para merecê-lo? Você vê que não fez nada. E então falo sério quando digo que não posso, quando reflito sobre isso, por um segundo, posso presumir que fiz alguma coisa para merecê-lo. Foi graça, graça e ainda mais graça. Perguntas. Qual é a sua interpretação dos santos? A Bíblia fala de santos. Resposta. Santos? Bem, disseram-lhe que, eventualmente, todos estão destinados a ser santos. Mas não é o santo que o homem faz. Hoje, nossos corpos religiosos nomeiam alguém como santo com base na investigação do que aconteceu no intervalo. Mas nenhum homem pode fazer um santo. Você automaticamente, pelo seu nascimento do alto como um filho de Deus através da ressurreição, você é tudo o que um santo significa na mente divina. Seja o que for que você seja, pois você é o Filho de Deus em pleno poder. Isso é o que são as palavras nesta tradução. E ele foi designado Filho de Deus em pleno poder pelo Espírito Santo, por meio de sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, não há nada além do poder total. Você ascende a um mundo que considera completamente sujeito ao seu poder criativo, e esse poder criativo é a sua imaginação. Portanto, nenhum será melhor que o outro, na verdade, se você realmente ama, você não iria querer isso. Eu ficaria com vergonha de pensar que ele me amava mais do que amava minha mãe, eu realmente ficaria. Eu pensaria que se a conhecesse fosse aos seus olhos mais glorioso do que ele a vestiu, ficaria envergonhado, sabendo o que ela significou para mim. E assim, você não será mais que outro, mas nada menos que outro. E ninguém pode perder a sua identidade no corpo de Deus. Todos perfeitos no corpo de Deus, vestindo o corpo de Deus. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta. Neville, o significado da crucificação e da ressurreição, que significado tem a juventude de Cristo? Por exemplo, aos 12 anos ele falou no templo. Resposta. A juventude de Cristo? Que significado tem a juventude de Cristo se for a ressurreição logo após a crucificação? Da crucificação à ressurreição, que significado tem a juventude? Bem, o jovem é simplesmente quando o homem tem a ressurreição, ele é como um bebê, de tão desnorteado. Ele não fala de nada, apenas como uma criança, e simplesmente pondera sobre isso e isso cresce nele. Assim, a compreensão do que aconteceu com ele cresce nele. Então nos disseram que pois o Senhor estava sobre ele e ele cresceu em sabedoria e no temor do Senhor. Aconteceu, mas é tão avassalador que ele levará uma eternidade para digerir completamente o que aconteceu com ele. Que ele foi tirado da roda da recorrência e elevado por um ato divino e misericordioso ao reino dos céus, onde herda não apenas o reino, mas herda a presença que é Deus. Então, como você pode entender tudo de uma só vez? Você não pode fazer isso. Isso vem a mim mais tarde, mas mais tarde. Alguém me escreveria uma carta e a carta lançaria luz sobre algo que estou lendo nas Escrituras. Bem, o tempo acabou. E então, depois desta noite, voltaremos à norma da lei. Então começaremos na próxima semana. Tenho certeza de que o assunto, seja ele qual for, estará na lei. Por favor, envie-me suas cartas e diga-me como você o usa e com que sabedoria o usou. Espero que você tenha resultados fantásticos em seu mundo. Então, até a próxima terça-feira. Obrigado.